sobre funções e hoje iremos ver função constante e função afim ou função de primeiro grau. Começando com função constante. O que é isso? É uma função que, independente do valor do nosso x, ela terá apenas um único valor. Por exemplo, y, que é o nosso f de x, igual a 3. Se o x for igual a 0, que valor essa função terá? 3. Se x for 1, 3. Se x for 2, 3. Ela sempre terá o valor 3. E como que eu desenho o gráfico de uma função constante? O gráfico, primeiro a gente vai desenhar em um plano cartesiano. Um plano cartesiano, ele é composto pelo eixo das abscissas e pelo eixo das coordenadas, onde no eixo horizontal, que é o das abscissas, possui os elementos de x, e no eixo das ordenadas, os elementos de y. Então, se o nosso x for 1, qual será o valor de y? 3, certo? Então, ligando os pontinhos, 3. Se for 2 o meu x, o meu y também será 3. A mesma coisa acontece aqui, 3, 4, e para trás também, né? Menos 1, menos 2, menos 3. O valor que corresponderá à minha função será 3. E o que esse gráfico vai formar? Ele vai formar uma linha horizontal cortando no eixo y o valor 3, uma reta paralela ao nosso eixo x, ok? Por exemplo, se a nossa função fosse y ou f de x, que seja, as duas correspondem à mesma coisa, são equivalentes. Então, se fosse f de x igual a menos 2, como seria o meu gráfico? A gente iria plotar aqui, desenhar o eixo y e o eixo x, e no menos 2 ele teria uma reta cortando, uma reta paralela ao nosso eixo x. E isso é uma função constante. E a função do primeiro grau, o que é? Ela também pode ser chamada de função afim. Ela é uma função que apresenta esse formato. O y, que é a nossa variável, que depende do x, ele é igual o x multiplicado com algum valor de a, algum coeficiente, que chama de coeficiente angular, mais o coeficiente linear. E como será o gráfico da nossa função de primeiro grau? Ele será uma reta que não é paralela a nenhum dos eixos coordenados, nem ao x nem ao y. E o b, que é o coeficiente linear, ele representa onde a nossa função irá cortar no eixo y. E o a, ele representa a inclinação da nossa reta. Bom, mas eu falei que a nossa função ela não é paralela, né, à nossa reta, nem ao eixo x e nem ao eixo y. Se a nossa função fosse paralela ao eixo x, ela não seria uma função de primeiro grau, certo? Ela seria uma função constante. Mas e agora? Se eu tivesse uma função paralela ao eixo y, seria algo assim, certo? E aqui a gente pode ver que esse ponto ele possui mais de um correspondente no eixo y. Então isso aqui não é uma função. Então agora vamos ver alguns exemplos de como desenhar o nosso gráfico. Então nosso primeiro exemplo é y é igual a 2x mais 6. Isso aqui é uma função de primeiro grau, né, já que o expoente do nosso x é 1. E como que eu vou saber como será
será o gráfico disso aqui? A gente sabe que é uma reta, mas e daí? Bom, se o nosso A for um valor positivo, a nossa reta será crescente. Se ela for um valor negativo, será uma reta decrescente. Então aqui nós temos que a nossa reta é crescente, certo? E como que eu vou conseguir desenhar isso? Bom, a gente sabe que com 2 pontos é possível fazer uma reta. Qualquer 2 pontos, mas por modo de convenção e é mais simples, geralmente a gente coloca quando y é igual a 0 e quando x é igual a 0. Então, quando y for igual a 0, a nossa função será 2x mais 6. Então, vocês lembram lá da nossa aula de equação de primeiro grau como resolver essa equação. Então, o 6 que está para cá somando vai passar para lá de subtraindo e com o valor oposto, né, subtraindo aqui. E o x que está multiplicando eu vou passar para cá dividindo. Então, menos 6 dividido por 2, o x será menos 3. E o outro valor é quando o x for igual a 0, que é o valor que vai cortar então o nosso eixo y, que a gente sabe que é o nosso b, né, o nosso coeficiente linear, que será no 6. Então, vamos desenhar nosso gráfico aqui. Aqui é o eixo x das abscissas e aqui é o eixo y das ordenadas. Aqui desenhando o nosso gráfico. Ele vai cruzar aqui no eixo x, né, que é quando o nosso y é 0, no menos 3, que é aqui. E ele cruza no nosso eixo y no 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o gráfico dessa função é assim. Agora, nesse exemplo, a gente tem o y, que é o nosso f de x, que é igual a menos x mais 2. Qual que é o a disso aqui, né? Qual que é o a dessa função? É menos 1. E o nosso b é 2. O a é um valor negativo, então a gente já sabe que a nossa reta vai ser decrescente. Então vamos achar o ponto que esse nosso gráfico irá cruzar, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então aqui terá o nosso gráfico, o nosso plano cartesiano. Quando o gráfico, né, for cruzar o eixo y, é quando o nosso x vale 0, que é o nosso coeficiente linear, que é 2. Então, o nosso gráfico irá cortar no 2. E quando o nosso y for 0, é quando ele irá cortar no nosso eixo x, certo? Porque aqui é quando o y é 0. Então, ele irá cortar o nosso eixo x. Então, 0 é igual a menos x mais 2. O x que está subtraindo passa para lá positivo. X é igual a 2. Então, aqui. Então, essa será o gráfico da nossa função. E como a gente esperava, ele é um gráfico decrescente, que o valor de y está diminuindo conforme a gente aumenta o valor de x. Às vezes, o exercício pode não nos dar qual que é a nossa função e pedir para que nós descobrimos através de algumas condições, que é esse caso aqui. Aqui, quando o nosso x vale menos 1, o y vale 3, e quando o y vale 1, quando o x, vale 1, o y vale menos 1. E como que eu vou fazer para descobrir qual que é a minha função original? A gente tem que lembrar que a função é dada por y é igual a x mais b. Então, o que nós precisamos saber é do a e do b. E como que eu vou saber? Aqui, ó, quando o nosso x vale menos 1, seria menos 1 vezes o a, mais o b, que a gente não sabe o que é igual a 3. E
quando x vale 1. Então, a mais b é igual a menos 1. E o que isso formou? Isso formou um sistema de equações, certo? Então, como que eu vou resolver? Vamos, por exemplo, que nem precisa isolar nada, né? Vamos fazer a regra da adição, igual a gente viu naquela aula de sistema de equações, né? Lembrando que nós temos dois métodos, o método da substituição e o método da adição. E esse aqui é mais fácil fazer o método da adição. Por quê? Porque eu tenho um menos 1 e um mais 1a. Então, a menos a, 0a, b mais b, 2b, 3 mais menos 1, 2. Então, b é igual a 2 dividido por 2. Então, b é igual a 1. Agora, a gente pode, já que a gente conhece o nosso valor de b, vamos encontrar o valor de a. Vamos substituir nessa aqui. A mais b é igual a menos 1. Então, a mais 1 é igual a menos 1. O que está somando passa para lá, subtraído, então a é igual a menos 1 menos 1, a é igual a menos 2. Então, como ficaria a nossa função? A nossa função f de x é igual a vezes x. Quem que é a? Menos 2. Então, menos 2x mais b. Quem que é b? 1. Então, mais 1. Essa é a função que nós deveríamos encontrar nesse exercício. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre função constante e função de primeiro grau ou função afim. Espero que tenham gostado e espero vocês na próxima. Tchau, tchau!